Aleluia, que maravilha, gente, que tempo poderoso, estamos desfrutando. Eu sei que é só o início, como o pastor Adilson falou ontem, que palavra maravilhosa recebemos, que atmosfera poderosa, e isso é por causa da tua expectativa, amém? Eleva sempre a tua expectativa num ambiente como esse, que Deus quer e tem interesse de sempre superar. Então o pastor estava tão azeitado ontem, né, irmãos, e eu vou te falar, hoje à noite vai ser poder de Deus novamente. Vamos receber muito ainda através da vida desse homem de Deus, amanhã pela manhã também. Isso, então suga tudo, vem guloso mesmo, amém? O pastor falou sobre as programações que vão ter, hoje tem, né, o futebol, hoje à tarde, né? Eu não estou condicionado para ir, né? Porque na verdade eu jogo na categoria de teimoso. Mas se tiver a oportunidade aí para mim ficar pegando as bolas, né? É brincadeira. Mas aí tem tantas programações, irmãos, mas eu vou te falar, esse é o principal. Esse ambiente aqui é o que está forjando em nós um caráter segundo o padrão de Deus, como o pastor falou ontem em 1 Timóteo 4,12, que ele disse, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, torna-te exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. Então, se a proposta é santidade, queridos, uma vida contrária a uma vida em santidade é uma vida em pecado. E eu não vou focar sobre esse contexto, mas a gente vai passear um pouco na palavra do Senhor hoje pela manhã sobre alguns personagens que não tiveram o cuidado com o pecado. E o tempo passa, os personagens mudam e a história se repete. Então é com temor e tremor diante do nosso Deus que eu sei que a gente vai sair daqui direcionado, não vai sair daqui mais pesado não, vai sair daqui mais leve. O pecado ele causa esse peso, mas eu creio que ele não vai ter mais domínio sobre nós, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem graça, irmãos, como o pastor falou ontem, para nós não cairmos na tentação, para nós não cairmos no pecado, numa vida distante de Deus, numa vida fria espiritualmente. A Bíblia diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, e eu vou te falar, mosca não pousa em chapa quente. Esteja mesmo desejoso pela presença, porque o diabo nem o pecado vai encontrar vantagem para prejudicar a tua vida, a tua trajetória em Deus. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum embaraço, nenhum peso, nenhuma prisão será capaz de comprometer o propósito de Deus na tua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele disse, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos de todo peso e pecado, que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só nele, querido, que você encontra essa força. Conversávamos hoje pela manhã, enquanto tomávamos café, e o pastor falou justamente isso. Eu disse, encaixa. Ele falou sobre Jesus. Jesus era um homem como eu e você. Ele se despojou, querido, da sua natureza divina. E a Bíblia diz, sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu vou te falar, eu não sei em que área, meu irmão, você está um pouco aprisionado. Tem nome, está abaixo do nome de Jesus. Aleluia. Eu vou te falar, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele diz, não mais nos submetamos a jugo de escravidão. Você foi livre, querido. Antes éramos escravos, pecávamos por escravidão. Agora hoje pecamos por opção. Antes pecávamos porque éramos escravos do pecado. Jesus falou sobre isso, amém? Vocês vivem no pecado porque vocês são escravos do pecado. Aquele pelo qual é vencido, do tal se torna escravo. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero pegar um texto com os irmãos, e esse texto, a partir desse texto, a gente vai buscar construir algo aqui, irmãos, e eu vou te falar, eu creio que essa palavra, eu creio que esse tempo, essa conferência,
vai vir como um divisor de águas na nossa vida. Quantos casados temos aqui? Casados, a maioria, né? A maioria, acho que se não 100%, 95%, 99% está no contexto de casado. Então você tem a sua costela em casa, irmãos. Você tem a sua esposa, que a Bíblia diz: vós maridos amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então o caldo, irmãos, engrossa para nós como cabeças. Por isso que vem o pastor Adilson com essa direção: vamos fazer uma conferência, vamos passar 3 dias no óleo, na boca no pó, buscando na casa do oleiro, para ser moldado pelo Senhor, para chegar na segunda-feira, melhores na nossa casa, melhores na nossa família, melhores no nosso casamento, melhores na nossa igreja. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então não é de menos em menos, é de glória em glória. Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz: e nós com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então assim é a tua vida. Ah, pastor, como eu era fervoroso. Não vivamos de saudosismo. Eu sou fervoroso, eu vou permanecer fervoroso, cheio do Espírito, até a vinda de Jesus. Eu não vou ceder para a tentação. E o pastor falou hoje pela manhã, bem interessante, irmãos, quando há uma percepção e um esclarecimento maior. Ele falou ontem, e a gente conversava hoje pela manhã, ele falou sobre isso. Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder para a tentação. E a Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça, a qual nos atrai e nos seduz. Então, o diabo só vai nos tentar naquilo que nós cobiçamos. E uma coisa, irmãos, que nós cobiçamos, e que a Bíblia intitula como um pecado. E a gente vai, porque todos aqui, se não cobiça, então é uma exceção. É chibio. Não é assim? Amém? Só tem homem aqui, né, gente? Amém? Então, uma coisa que nós precisamos entender, e o pastor falava hoje pela manhã, eu achei interessante. Ele disse: quem colocou o desejo sexual foi Deus. Então, irmãos, nós precisamos só canalizar para quem é devido. Para quem? Para o nosso cônjuge. Amém? Mas o desejo sexual, quem colocou foi Deus. Então, se a gente está sem desejo, a gente tem que ver o nosso nível de testosterona, não é assim, pastor? Começar a rever algumas coisas, porque o desejo foi de Deus, não só para a procriação, mas para o prazer. Mas abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. E a gente vai pegar a partir desse texto aqui, ver o que Deus vai compartilhar no nosso coração. Esse texto aqui, irmãos, ele é claro, não precisa de interpretação. Você vai vendo, está aí, né? Está não, está aí. Que maravilha, gente. 1 Tessalonicenses 4, versículo, a partir do 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui em uma versão diferente, que é na NVT. Tem como projetar na NVT? Se tiver como projetar na NVT, amém. Essa aí é a King James atualizada, mas se tiver como projetar na nova versão transformadora, tranquilo. Se não tiver, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando na sua Bíblia. Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Outras versões dizem: continueis progredindo cada vez mais, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois vocês se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente busca compreender qual é a vontade de Deus. Ora, Senhor, esclareça qual é a sua vontade. E aqui está qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que vocês vivam em... A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Outras versões dizem: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esse texto aqui diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Outra versão diz: de toda imoralidade sexual. Ele diz o que, irmãos? Mantenham-se afastados. Mantenham-se afastados. E eu vou te falar, a Bíblia, irmãos,
ela está mais atualizada do que o jornal que vai ainda ser publicado amanhã. Então, eu posso te aconselhar, eu posso te orientar, eu posso te dizer, meu irmão, não segue esse caminho, não, faz assim, faz assado. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor traz para nós um padrão. A palavra do Senhor traz para nós princípios, mandamentos. Não é só um conselho instrutivo, é um mandamento. O que é que ele diz em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, amados irmãos, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá, isso também ceifará. Aí ele diz, versículo 8, porque o que planta para a carne, da carne colherá morte. O que planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a vida é feita disso, de plantação e de colheita. Se estamos reclamando do que estamos recebendo, é só mudar o que estamos fazendo. Eita, poderoso. Vou repetir, viu? Se estamos reclamando do que estamos recebendo, é só mudar o que estamos fazendo. Se estamos reclamando do que estamos ouvindo, é só mudar o que estamos falando, porque a vida é um eco. Tudo que vai e volta. E deixa eu te falar, Deus perdoa se houver arrependimento genuíno, porque Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. E esse chamado à santidade, irmãos, faz com que a gente passe a rever algumas coisas, rever alguns pensamentos, coisas no oculto que só Deus sonda. A Bíblia fala sobre o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. E a Bíblia diz, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor vai não privar você, mas vai guardar você de muitos prejuízos, de muitos danos que o pecado pode causar, se nós dermos vazão. O que é que ele está falando aqui? Se mantenham o quê, irmãos? Afastados. Porque em nenhuma parte da Bíblia você vai ver, resista. Resista. Não, a gente falava isso hoje pela manhã. Não, eu sou forte, pastor. Posso falar aqui, pastor? Rasgado mesmo? Rasgado? Sim, as meninas estão aí fora, então a gente vai falar mais baixinho. Posso ver uma mulher e não ser atraído por ela. Eu tenho isso, pastor. Eu posso ficar perto e não ser atraído, não. Irmãos, não tem esse super-homem. Porque a gente vai contra os princípios bíblicos. A gente vai contra o padrão da Bíblia. O que a Bíblia diz? Fuja. O que a Bíblia diz? Saia de perto. Se você ficar perto, há uma grande probabilidade da gente ceder àquela tentação. E a gente falava hoje pela manhã, por que José correu? A mulher de Potifar não era mais forte do que ele não, irmãos. Ela vinha vários dias, olhando Zé assim, com um olhar, vixe, Zé disse, eita, meu Deus, essa maluca quer me pegar. E eu não vou não. O que é que fez? Um olhar sensual, uma conversa dúbia, uma conversa de duplo sentido, uma conversa no WhatsApp, que só começou a conversar, é só uma simples conversa. Ei, a gente precisa matar o mal pela raiz. Você está entendendo, gente? O pecado é destrutivo. O pecado é destrutivo, irmãos, na nossa vida. Então o que ele fez? Quando ele viu que estava vários dias e ele já estava quase cedendo, ela chega um momento que manda todos os escravos saírem e ela diz, hoje que eu vou pegar o Zé. E o Zé diz, vai nada. O que é que ele fez? O que é que ele fez, irmãos? Correu. E deixa eu te falar isso, como isso é sério. Nós temos visto muitas calúnias aí nessa área. Eu acompanho uma pessoa hoje que está num processo, respondendo um processo de calúnia e difamação, de uma pessoa próxima da família que o acusou de assédio sexual. Acusou de ter tentado, violentá-la sexualmente. E sem provas, e a justiça vai lá e acata aquilo. Então ele já falou, diante de Deus, pastor, pela alma das minhas filhas, que eu jamais faria um negócio desse. Mas aconteceu com José. E José foi preso, injustamente, caluniado. Mas o que aconteceu, irmãos, já tinha vários dias. A Bíblia diz que foi uma sucessão de dias. Se José chega no momento que percebe aquilo, Potifar, eu vou sair, mas por quê? Não, porque tua mulher é maluca, Ou não precisava nem ter exposto. Primeiro dia já percebeu, estou fora. Mas foi alimentando aquilo, chegou um momento dela tirar todos de casa, querer pegar ele saiu, a túnica dele ficou com ela, ele corre, quem chega? Potifar. E Potifar diz, o
que é que está acontecendo aí que eu não estou sabendo? Porque é o último a saber, né? Eu não estou sabendo de nada. Aí ela diz, o Zé quis me pegar. Aí ele manda prender José. É um exemplo na Bíblia, irmãos. Claro, afastai-vos de todo pecado sexual. José fez isso, mas Sansão não fez isso. Davi não fez isso. Capítulo 11 de 2 Samuel. O pecado de Davi com Betseba. Depois você acompanha esse texto. 2 Samuel capítulo 2, capítulo 11, versículo a partir do 1. Tem aí? Está aí, ó. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Olha como isso é sério. Davi não era para estar ali. Perceba que existem alguns ambientes que Deus já disse, esses ambientes não são para você. Nós precisamos entender que essa conferência não veio por acaso com esse tema. Foi para trazer para nós, irmãos, um despertar. Para dizer, ou é sim, sim, ou é não, não. Mas não tem como ficar em cima do muro. Não tem como cogitar entre dois pensamentos. Ou eu quero mesmo Deus e busco essa vida de consagração, de oração, de dizer, Senhor, eu vou buscar com todas as forças. A Bíblia diz, a gente conversava hoje pela manhã, Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, a vossa luta, com a luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Então tem uma luta e tem um preço, o pastor falou isso, irmãos, que mensagem maravilhosa de ontem. O pastor falou isso, tem um preço para impermeabilizar. Não, tem um custo maior, mas eu quero impermeabilizado. Eu quero chegar no momento que a tentação vem, ela vai vir. Vamos ser tentados? Vamos, mas não vamos ceder para ela. Epa, isso aqui eu estou fora. Agora, não é estar fora, irmãos, e permanecendo, é se afastando. Você não vai ver nenhuma passagem bíblica dizendo, ao pecado resista. Não, ao pecado, ao diabo, a Bíblia diz, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz, quanto ao pecado, fuja, meu filho. Corra, meu filho. Não fique perto, não, meu filho. Vamos continuar lendo aqui? Segura esse texto, a gente vai voltar para ele. Mas volta por favor, para 1 Tessalonicenses 4, no versículo 4. 4:4. O 3, repetindo. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. E assim viver em quê, gente? Em santidade e honra. Essa honra aqui é timi, T-I-M-E. Se escreve time, mas se pronuncia timi. É como uma balança que pesava ouro. Pesava algo de muito valor, de muita importância. Assim é a tua vida. A tua vida tem muita importância para Deus. É algo de muita preciosidade para Deus. Não dá para a gente ficar flertando, irmãos, com algumas coisas que Deus diz. Meu filho, foi isso que afastou Adão do Éden, da minha presença. E é isso também que vai te afastar da minha presença. Você quer? Porque está claro para nós. Os céus e a terra eu coloco como testemunhas que eu te propus. Deus não impõe. Deus não impõe para nós nada, gente. Deus não impõe para nós uma vida em santidade. Deus não impõe para nós uma vida em obediência, porque seria escravidão. Mas Ele diz, eu proponho para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Ele diz, escolha a vida. Você quer viver? Porque você vai precisar escolher a vida para que vivas. Tu e a tua descendência. Por que tu e a tua descendência? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E receba no seu coração. Tudo que nós fazemos, como cabeças do nosso lar, não vai afetar só a nós. Não afeta só a nós. As minhas decisões vai afetar quem está abaixo de mim, sob a minha liderança. Meus filhos, a minha esposa. Você está entendendo, gente? Então não dá para a gente brincar, não dá para a gente flertar. Vamos continuar aqui, que o negócio vai arrochar, e eu acho é pouco. Amém, porque eu sou plateia juntamente com você. Amém, gente. Vocês podem sentar. Já vocês vêm daqui a umas meia hora. Pode vir já que a gente não vai passar de meio-dia não, em nome de Jesus, amém? Mas Deus quer construir muitas coisas ainda em nós, irmãos. Eu sei que tem momentos em que o Senhor nos chama para um ajuntamento santo, para imprimir verdades que vai dar norte para a nossa vida, direcionamento. E eu vou te falar, como é bom você entender e ser esclarecido pela palavra do Senhor.
Ser tentado não é pecado. Jesus em tudo foi tentado. Então não deixa o diabo te trazer condenação. Agora o que é necessário, fortalecermos áreas que nós percebemos. Essa área é frágil. O pastor falou isso. Tem pessoas que eram do velho homem, aí conta o seu testemunho, parece que flertando ainda com o velho homem. Quase que termina o testemunho dizendo, ô tempo bom. Não é assim? Só falta dizer isso. Eu era desmantelado mesmo, pastor. Se desse sopa, eu traçava, né? Deu vacilo, eu passava o cerol. Pegava uma, outra, eu, meu amigo, gente, se gabando. Eu no mundo, meu amigo. Eu olhei assim, percebi que deu vacilo. Chega, é minha. Deixa eu te falar, queridos. A gente se converte, passa por um processo de metanoia. E deixa eu te falar o que é um homem arrochado. O que é um homem arrochado? Um homem arrochado é aquele que tira uma mulher da casa dos seus pais e faz essa mulher a mulher mais feliz dessa vida. Esse é um homem arrochado. Um homem arrochado não é aquele que pega uma, outra e sai se gabando dizendo que já pegou tantas. Um homem arrochado é que permanece todos os dias sendo fiel a uma mulher. Oh, meu Deus do céu. Quem está comigo aqui, gente? Esse é um homem arrochado. Amém. E nós precisamos resgatar esses valores, porque eu vou te falar. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é forte, gente, merece a nossa consideração, porque não precisa nem de interpretação. E esse verá o Senhor não é só na eternidade, não. É não verá a atuação de Deus. Vai andar rodando em círculo, vai viver de prejuízo em prejuízo, porque o que encobre o seu pecado. Projeta esse texto aí, meu irmão, porque eu estou sentindo graça aqui para a gente continuar falando sobre isso. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O irmão é ligeirinho. Bota 28, 13. 28, 13. Não, tá não. 22, 3, está aí. 28, 13. Bota na área mesmo. Pode projetar na área. Tá não, varão. 28, 13. Tá 22. Aê, garoto. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. No texto da Almeida Revista Atualizada diz: aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Então se a gente pergunta, Deus responde, irmão. Senhor, me mostre o que está de errado. Deus vai mostrar. Me mostre, Senhor. Eu quero viver um rompimento na minha vida. Eu quero viver um destravamento. Eu quero crescer em Ti. Eu quero servir melhor a minha família. Mas eu não quero que o velho homem dite as regras. Porque o velho homem não morre não, gente. Pastor, não morreu não. Quando eu aceitei Jesus, o velho homem não morreu não. Morreu não. Ele desmaiou. Desmaiou, pastor. Desmaiou. Se a gente, irmãos, der oportunidade ao velho homem, ele volta. E a Bíblia diz que o último estado torna-se pior do que o primeiro. O último estado torna-se pior do que o primeiro. Por que o último estado torna-se pior do que o primeiro? Porque era melhor nunca ter conhecido. Eita. Era melhor nunca ter conhecido o caminho da verdade. Porque ter conhecido e ter voltado. Para ele aconteceu o que diz certo adágio popular. A porca lavada o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O lamaçal do pecado não nos pertence mais. Quem vai me guardar, pastor, na tentação? O temor do Senhor. Quem vai fazer com que no dia que a tentação vem forte assim, e eu digo, meu Deus, deixa eu te falar isso. Irmãos, meu Deus do céu. Eu falava isso para o pastor. A expectativa do coração de vocês tem feito com que Deus transmita coisas apesar de nós. Como o pastor falou ontem, não precisa nem de lembrar meu nome. Só se lembre, Deus falou comigo nessa conferência. Deus falou comigo nessa conferência. Amém. Vamos continuar esse texto aqui, para a gente ir construindo algumas coisas. Versículo 4, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 4. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sexuais como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas estas práticas. O Senhor não quer punir o pecador, mas o Senhor pune o pecado.
Quem estiver atrelado a ele, infelizmente, é punido. Quem está entendendo, gente? Porque alguns vão para o inferno. Não é da vontade de Deus que vá, mas infelizmente querem viver deliberadamente numa vida de engano e de pecado, apostatando da fé. Então, Deus com um coração misericordioso que é, cheio de amor e de bondade. E olha assim, diz: meu filho, eu não quero você nesse caminho, porque esse caminho vai te levar para a morte. Vai te levar para o precipício. Mas, infelizmente, Deus não consegue alcançar uma pessoa que está em práticas que desagradam ao Senhor. Ele diz: o Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É Deus querendo fazer e tendo um bloqueio. E esse bloqueio é o pecado. Quem está entendendo, gente? Aí ele diz assim: não em paixões sexuais como gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto não prejudiquem nem enganem o seu irmão, pois o Senhor punirá todas estas práticas como antes já os advertimos solenemente. Aí diz assim: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Então a gente encerra aqui esse texto e entenda: o teu chamado, a tua primeira vocação é santificação. É um processo. A Bíblia diz assim: assim como é santo, 1 Pedro 1,14. Assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o pastor falou aqui, pastor Adilson, no início: já somos santos em Cristo, fomos santificados. Mas ser santo não quer dizer que nós vamos agora baixar a guarda. Pelo contrário, existe um processo na salvação de desenvolvermos, e a Bíblia diz que a gente desenvolve ela com temor e tremor. Então existe um processo de santificação, e esse processo é a lavagem contínua. É o que o pastor falou ontem. A gente chega assim e diz: rapaz, graças a Deus, eu nem me expus muito a esse mundo hoje, pastor. Não vi coisas desagradáveis, né? Não assisti coisas desagradáveis. Estou limpo, mas vamos para o banho? Vamos para o banho, porque estamos, irmãos, não vulneráveis ou suscetíveis às paixões e aos rudimentos do mundo, mas ainda estamos nele. Mesmo estando nele, nós precisamos entender, precisamos permanecer, como a Bíblia diz, incontaminados com as coisas do mundo. 1 João 2,15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele diz: ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É fácil, irmãos, fazer a vontade do Senhor num tempo como esse, nessa geração, onde a promiscuidade está solta, onde a gente abre o Instagram, está lá, o desmantelo. E a gente precisa entender: sou eu que decido aqui. A decisão está comigo. Se eu dou vazão a isso e cria em mim um pecado de estimação, um vício, ou eu quero isso não. Quero isso nos meus olhos não. Jesus, o que Jesus ele diz sobre os olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Precisamos ponderar. E deixa eu te falar isso. Rasgado mesmo pode? Amém. Não estão ouvindo não. Peço para ela tampar os ouvidos. O tesão foi criado por Deus, gente. A tesão é para a gente ter tesão mesmo. Agora, com a pessoa certa. Amém. Não é para me ter. Ixi, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar isso porque vai vir como um óleo fresco e como um rompimento na sua vida. Não é para nós perdermos o prazer, irmãos, da nossa esposa, ou só praticarmos relações com elas, mas o desejo ser com outra. Os pensamentos estão sendo em outra. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 11. No tempo volta lá, 2 Samuel 11. No tempo dos reis irem para as guerras, não era para Davi estar de bobeira. Porque mente vazia é o quê, pastor? Mente vazia é? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Não dá, irmãos, você já percebeu isso, eu já percebi isso. Se em uma área em que eu era fraco,
e a gente está com a mente vazia, não vem pensamentos bons não. Vem não. Não tem bom, não tem bom, não tem bom não, gente. Amém? Bom só há um, que é Deus, né? Assim, você entende? Agora, Davi estava ocioso, de bobeira. Era para ter ido para a guerra. Deixa eu te falar isso. 2 Samuel 9 fala sobre a amizade de Davi com Jônatan. Davi tinha uma amizade forte com Jônatan, querido. Davi, a Bíblia diz que ele faz uma aliança com Jônatan. Jônatan transfere para Davi suas armaduras, que eram uma amizade de lealdade, de cumplicidade, de companheirismo, de verdade mesmo. Era uma aliança de verdade. E eu fico pensando, estou conjecturando, a Bíblia não deixa isso explícito. Mas eu fico pensando, irmãos, e não sei se você concorda comigo. Se Jônatan ainda tivesse vivo, porque na cronologia, esse episódio aqui com Betseba, Jônatan já tinha morrido na guerra com Saul. Jônatan foi para a guerra com o pai e morreu lá. E Davi, a Bíblia diz que ele chorou amargamente a morte de Jônatan. Mas eu fico pensando, se Jônatan, amigo leal de Davi, observa esse comportamento de Davi, tenham comigo, irmãos, que ele não tinha permitido. Ele não tinha deixado. Ele tinha chegado assim. Davi, tu está fazendo o que aí, Davi? Não, tô o quê, meu amigo? Eu estou o quê? Tu é o rei, tu tem que estar no campo de batalha. Não fique de bobeira, não. Amigo verdadeiro é esse, irmãos. Ei, rapaz, que conversa é essa? Mas, rapaz, eu tô misericórdia, bicho. Está vindo os pensamentos aí. Aí o cara diz, eita, e não é que está vindo para mim também? Vamos, se tu for, eu vou. Você quem está entendendo, gente? A gente vai ver lá na frente o versículo, capítulo 13, o que aconteceu com Aminon, o primo dele, que era seu amigo. A influência de amizades erradas. Tem ambientes que Deus está dizendo para você nessa conferência, não são mais para você. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Eu estava eu trabalho com vendas, e eu cheguei em uma roda de vendedores, e os caras tudo vendo pornografia, iam transferindo para o outro e tal. E eu cheguei e fiquei lá. E o gerente lá disse, espera aí que o pastorzinho chegou. Né? Ele até falou de uma forma pejorativa, mas pararam na hora. Pararam, não, depois tal. E aí, irmãos, eu vou te falar, nós somos luz. Em ambientes onde há impiedade, nós precisamos chegar e dissipar elas. Dissipar elas. Amém? Não dá para a gente, eita, manda para mim. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Irmãos, ou é ou não é. Ou é ou não é. Aí Davi vê Betseba. Era dele, irmãos, a mulher? Sim ou não? Não era. Então ele olha, e o pastor falou hoje de manhã, eu acho interessante. O olhar, nós não pecamos no olhar. Né? Olha assim, aí, eita meu Deus, desmantelo da meia. Eu vou olhar de novo só para repreender. Pronto, o segundo olhar. Eita, Jesus. Eita. Você está entendendo? Davi olha e diz, quem é? Aí o servo diz, Betseba, esposa de Urias. Não é para teu bico, Davi. Ela é casada, o que Davi diz, manda chamá-la. Aí 2 personagens aqui, irmãos, vulneráveis. Uma mulher que o esposo não estava chegando junto, porque 40 dias Urias estava na guerra. Quando voltou era para ter ido para casa. Ele foi para o palácio. Davi, quando Urias chega, nesse período de 40 dias, ele se deita com Betseba e engravida Betseba. Quando Urias chega, Davi já tinha recebido a informação que Betseba estava grávida. Aí o que é que ele diz? Urias, vai para casa, Urias. Para quê? Para ter relação com a esposa, para pensar que o filho era dele. Olha o desmantelo, gente. Mas não era. Aí o que ele disse? Vai. Urias disse, vou não. Então, irmãos, aqui tinha uma mulher carente, tinha um homem ocioso e tinha um outro omisso. Eita! Eu vou repetir isso aqui, viu? Eu vou repetir isso aqui porque isso veio agora direto do trono da graça. 3 personagens aqui que estão em um contexto, irmãos, que fez com que viesse o fruto do pecado. Um omisso, que não estava chegando junto e parece que os papéis agora mudaram. A mulher que está dizendo, meu filho, chegue. E o cara disse, eu estou com dor de cabeça. Oxi, mas que viagem é essa, gente?
Que inversão de valor. Só está faltando isso, né? Só temos adultos aqui e homens casados, maduros. Um omisso, um negligente, uma mulher carente e um ocioso. Mente vazia. Não era para estar ali. Estava ali, se deitou com uma mulher que não era sua, engravidou ela. Urias chega, ele manda Urias para casa, Urias fica num palácio. Aí ele chama Joabe e diz: Joabe, rapaz, eu fiz besteira. Mas faz o seguinte, bota Urias na linha de frente, para ele morrer. Ou seja, adulterou e planejou a morte de Urias para ficar com Betseba. O filho nasce e você sabe o que aconteceu. O filho morre, mas ele continua com ela. Na continuidade eu sei que tem restauração, porque em Deus sempre tem. Mas dali veio um processo de destruição na casa de Davi, gente. Natan chega no capítulo 12. Passa para a gente, querido, capítulo 12. Eu contei essa história no capítulo 11. Capítulo 12 diz assim, ó. Então Davi lhe disse. Não. Capítulo 12, versículo 1. Tá não, varão. Vai agora, já já. Pá, aí tá agora. Olha aí, irmãos. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico, outro era pobre. Deixa eu contextualizar aqui esse texto, né? Segura aí. Ele fala que o rico tinha muitos gados, muitas fazendas, mas o pobre tinha uma pequena ovelha, uma ovelhinha de estimação, em que ele cuidava dessa ovelha, dormia com essa ovelha, dava de comer essa ovelha na mão, dava de beber do próprio copo a essa ovelha. E isso aqui ele está se referindo a Urias, Betseba e Davi como o rico. Você está entendendo? Três personagens aqui. O rico, o pobre e a ovelha. E a ovelha, Betseba. Aí ele diz, sabe o que o rico fez? Matou essa ovelha de estimação desse pobre que só tinha ela. O que ele está dizendo? Davi, tu tinha outras à tua disposição. Tu quis justamente o que não podia. E é justamente isso, irmãos. Existe placa. Não fume, não é assim? Não use drogas. Aí porque as pessoas fazem, porque o que é proibido, parece que a gente é inclinado. É inclinado para aquilo que Deus já disse na sua palavra, não faça. Aí a gente é inclinado. Era para dizer assim, na minha concepção, era para colocar a placa assim, ó. Tá ali, ó, uma plaquinha, ó. Proibido fumar, tá ali, ó. Era para botar assim, nessa plaquinha. Fume até os pulmões secar. Porque a gente ia ver a consequência, ia dizer, eita, vai secar os pulmões, é? Você percebe que na carteira de cigarro agora eles estão mostrando mesmo, né? As consequências para advertir, despertar as consequências de uma prática. Então, beba até o fígado ficar podre. Aí o cara diz, eita, meu fígado vai ficar podre, depois não quero não. Você está entendendo, gente? Então, o não, por que eu não posso? Isso foi desde o início. Deus não estava querendo privar Adão, não, gente. Tinha a árvore da vida em que Adão ia comer todos os dias e viver eternamente. Mas o que ele fez? Preferiu. Foi uma decisão deliberada do coração de Adão. Comer do fruto que Deus tinha dito, não coma. Porque no dia que comer, certamente você vai morrer. E a Bíblia diz que a árvore ou o fruto era agradável aos olhos. Olha aí a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Merece a nossa consideração. Aí vem Natan, conta uma história para Davi. E Davi diz, rapaz, esse homem é digno de morte. Aí ele disse, pois pronto, Davi, esse homem é você. Perceba a diferença entre Saul e Davi. Saul é o personagem, irmãos, que foi rejeitado por Deus porque quis viver uma vida só de reputação e não de um caráter genuíno diante de Deus. Foi reprovado. Davi foi aceito por Deus não pelos seus erros, mas pelo seu coração. Um coração sincero e contrito que Deus não despreza. Um coração arrependido, e o arrependimento é 180 graus. Não é 360. O remorso dá 360. 360 graus, e a gente dá a volta e volta para a estaca zero. Dá uma volta, eita, agora eu mudei. Não, agora minha vida vai. Agora vai ver que depois dessa conferência eu vou
viver do mesmo jeito. Você está entendendo? Então vai andando em ciclo. O remorso faz com que a gente ande em ciclo. O arrependimento não. O arrependimento é uma mudança de atitude do coração. É uma mudança de direção. Eu agora decido. Eu dou um baixa nisso. Isso não vai ser mais o motivo de Deus me repreender, mas não. Que tal, gente, a gente fazer esse voto diante do Senhor? Pai, nessa área eu decido. O Senhor não mais vai me advertir. O Senhor não mais vai me repreender. Aleluia. Amém? Aí Davi, a Bíblia diz que ele diz, isso é muito maravilhoso. Ele diz, ao Senhor pequei, tão somente ao Senhor. Saul não, Saul disse, Samuel, fica perto de mim, para que o povo não perceba que Deus me rejeitou, mais preocupado com o que as pessoas pensavam, do que com o que Deus pensava. E deixa eu te falar, na eternidade, nós vamos prestar contas a quem, gente? Merece a nossa consideração. O temor do Senhor vai cuidar da nossa vida. O temor do Senhor vai fazer com que, quando a gente for fazer alguma coisa errada, a gente não deve olhar para os lados não, porque é possível que a gente não veja ninguém fisicamente. A gente olha assim e diz, rapaz, não tem ninguém não, né? Então, a gente é tentado a fazer, porque não está vendo ninguém. A gente tem que olhar para dentro. Olhe para dentro. Temos o Espírito Santo, e ele não é o nosso acusador, é o nosso ajudador. Mas em momentos desses assim, ele dá uma despertada em nós, que a Bíblia diz que ele se entristece dentro de nós, quando fazemos coisas que não é do seu agrado. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Quando nós erramos o alvo, por que vem tristeza? Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios 7:10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então uma tristeza segundo Deus está produzindo mudança, mas a tristeza segundo o mundo, ela produz morte, porque é só remorso. É só remorso. É um remorso de dizer, eita Senhor, errei de novo, não foi? Peço a tua misericórdia, mas por dentro a gente sabe. Isso aqui já virou um vício, eu não estou conseguindo saber lidar com ele. Eu creio, irmãos, num start divino, num libertar divino, num destravar divino. E coisas, escutem isso que eu vou falar pelo Espírito profético. Coisas que nós não conseguíamos, a partir dessa conferência, nós vamos conseguir. Coisas que você se sentia desanimado, pesado, exausto. Uma vida que você diz, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu determino, eu não quero mais. A Bíblia diz, Daniel 1:8, decidiu Daniel firmemente no coração. É uma decisão que parte do coração e essa decisão precisa ser firme. Firme. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:58, portanto, irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem está entendendo, gente? Aí, capítulo 12 de 2 Samuel, vem Natan, repreende Davi. Davi vê que errou mesmo, mas ele fala algo. Ele diz, Davi, deixa eu te falar. A espada, Davi, não vai se ausentar da tua casa, por causa desse teu pecado. Aí, e cadê o perdão de Deus, irmãos? O perdão de Deus sempre está pronto para nos acolher. Mas as consequências, elas vão permanecer. Eita. O perdão está aí. Meu irmão, 14 anos, engravidou uma menina, com 14 anos. Ele tinha 14, ela tinha 17. E aí, meus pais, e às vezes a gente está vivendo coisas hoje, irmãos, por desobediência. Simplesmente por desobediência. E eles sabem que o que viveu como consequência foi fruto da desobediência. Porque era um jovem de 14 anos, caseiro. A gente já trabalhava nessa época, mas era de casa para o trabalho. E começou a flertar com essa menina, namorar essa menina, levou essa menina lá na casa dos meus pais. Minha mãe botou o olho assim e disse, ela não é para você não. Quero que você acabe esse namoro. 14 anos, gente. Um menino. Mas que teve a capacidade de fazer outro menino. Um menino, 14 anos, não é para você não. Beleza. Ficou namorando escondido. Ela era filha única de mãe solteira. De mãe solteira, né? A mãe trabalhava durante o dia. Ela dizia, Wanda, vamos lá para casa brincar de esconde-esconde. Aí Wanda disse, vamos. Eu vou ler um texto quando a gente for finalizar aqui em Provérbios. E esse texto eu vou deixar mesmo para o final, para causar em nós sabe aquela chacoalhada assim que Deus nos dá? Porque a Bíblia diz assim, ó, Efésios 4:14, não, Efésios 5:14, desperta, ó tu quê? Dormes. Levanta-te dentre os
mortos. E Cristo te iluminará. É um processo. Para Cristo te iluminar, você precisa se despertar. Agora, não só se despertar, se levantar. Tem muita gente que está se despertando, mas não está se levantando. Então ele diz, se desperte e se levante. Se desperte e tome as rédeas. Aí 1 Samuel 13, ou 2 Samuel 13, vem Aminon. Aminon se engraça pela sua meia-irmã chamada Tamar. Gente, era a irmã dela, a irmã dele. Olha aí, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã, isso, muito bonita. Por que muito bonita? Chamada Tamar. Aminon, o outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Essa paixão é a paixão da carne, porque o Eros, ele precisa ser mantido no casamento, viu? Mas o que vai dar fundamento ao Eros é o ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas o Eros, ele precisa estar em evidência. E o Eros é essa atração mesmo física do homem para com a mulher. Quem está entendendo, gente? Mas essa atração de Aminon para com Tamar estava incompatível ao padrão de Deus. Estava incompatível. Agora, se a gente cede para a carne, vai vir pensamentos, irmãos, contrários mesmo. Contrários mesmo. Aí ele diz, tinha uma irmã muito bonita. Porque mulher feia não tenta ninguém. Você está entendendo? Amém? Muito bonita. Agora, era irmã dele. Era irmã de Aminon. Continua o texto, por favor, meu irmão. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Olha que paixão doentia. Adoeceu. Já viu que a paixão é cega? Alguém já disse, né? A paixão é cega. E tem tanta gente que se despertar, irmãos, um relacionamento extraconjugal e se apaixonar, se desmantela todinho. Vai se desmantelar todinho. A Bíblia que diz isso. Mas vamos para lá. Ela era virgem. Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Versículo 3. Contudo, Aminon tinha o quê? Um amigo, e esse amigo era o quê? Era astuto. Quais as amizades nós estamos nos cercando? Deixa eu te falar o porquê. Chamados à santidade. Porque isso envolve também amizades. 50%. E isso é a minha concepção baseado na Bíblia. 50% do teu crescimento em Deus é por associação. É por associação. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. As más conversações corrompem os bons costumes. E eu creio, irmãos, dessa conferência a gente desenvolver amizades leais mesmo, pastor. Amizades verdadeiras, que vão botar o dedão na nossa cara assim, não vai ser como esse pilantra. Amém? Desculpa a expressão. Mas esse traíra. Se fosse amigo mesmo, sabe o que ele fazia? Dava um murro na cara de Aminon. Ei, rapaz, tu tá ficando doido? Tome no pé do vidro. Ei, por que isso? É tua irmã, rapaz. É tua irmã, tu tá querendo pegar tua irmã, pelo amor de Deus. Mas o que ele disse? Olha o texto. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Então ele era primo de Aminon. Simeia era irmão de Davi e Jonadab era filho de Simeia. Você entendeu? Certo dia Jonadab disse a Aminon, qual é o problema? Eita, irmãos, isso é o que tem atrapalhado a vida de muita gente. Amizades erradas, que a gente olha assim, já está aguçado, só está esperando uma permissão. E a permissão é de amizades erradas. Qual é o problema? Não tem problema não, gente. Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias. Aminon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. 5. Faça o seguinte, disse Jonadab. Deite-se e finja estar doente. Olha a arquitetura do diabo, tudo montado. A estratégia é a mesma, irmãos, atrapalhar a nossa vida. A estratégia é a mesma, prejudicar a nossa vida nessa e na do porvir. Vou repetir, viu? A estratégia dele para Adão, o que Deus deu como sentença foi, se você comer, você vai morrer. Comeu e morreu. Aí o pecado entra, e com ele o diabo. E a astúcia do diabo se utiliza da mesma estratégia. Aí ele diz assim, finja estar doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. E aí eu vou parar aí para a gente só contextualizar.
Davi veio, disse, meu filho, você está tão abatido? Ele disse, pai, estou abatido. Ele disse, você quer comer alguma coisa? Ele disse, quero, pai, mas não quero do senhor, não. Eu estou sem fome, mas se Tamar vier aqui, pai, preparar um alimento, eu vou aguçar de novo o meu apetite e vou comer. Olha só, irmãos. Ele não tinha pensado nisso. Esse pensamento veio por sugestão do seu amigo, que se dizia amigo, mas na base bíblica não é amigo. Amigo que te chama de novo para o teu velho homem não é amigo. Amigo que te chama de novo, querido, para você viver práticas erradas, não é seu amigo. Amigo verdadeiro é te dizer, meu irmão, vamos para o monte, né, pastor? Vamos para o monte orar. E o monte não te aproxima mais de Deus, não, viu? Mas te coloca num ambiente mais isolado para buscar a Deus. Amém? Ou para a igreja, ou vamos separar um tempo de consagração aqui. Vamos separar um tempo aqui que a gente vai jejuar. E deixa eu te falar uma coisa. Receba isso no seu coração. Se quiser tomar nota, tome, porque você vai precisar um dia, assim como eu também. É melhor confessar fraqueza do que fracasso. É melhor confessar a tentação do que pecado. É melhor chegar para alguém que a gente tem proximidade mesmo e dizer, varão, ora aí por mim que o negócio está meio arrochado aqui. Eu estou sendo tentado, cara, eu estou complicado no meu casamento, estou em crise no meu casamento. Pessoas, irmãos, que vai morrer ali aquela conversa. Quem a gente pode confiar? Homem fidedigno, quem o achará? Da gente conversar mesmo e rasgar o coração. E dizer, rapaz, me ajuda nisso aqui. A Bíblia fala sobre isso, levai as cargas uns dos outros. Ninguém consegue sozinho. Ninguém se desenvolve sozinho. Por isso esse ajuntamento, irmãos. Porque tem uma unção coletiva aqui. Para destravar coisas. Agora a gente não pode ser um guerreiro solitário. Um guerreiro solitário. Estou lutando minhas guerras, mas estou lutando sozinho aqui e tal. Não. Eu preciso de alguém que às vezes a gente olha assim, rapaz, luta aí comigo essa guerra. Eu estou numa crise aqui no meu casamento. E deixa eu te falar. Não dá para a gente se aconselhar com uma pessoa ou que teve já experiências. Entenda. Vamos falar bem pausadamente para que a gente entenda. Independente do passado, uma pessoa que se separou, divorciou, casou de novo, foi o velho homem, na ignorância. Mas a Bíblia fala sobre um padrão dos fiéis que a gente precisa adotar. Então eu vou conversar com uma pessoa, que eu sei também que ela está com crise no casamento, para se aconselhar com ela. Sabe o que ela vai dizer? Mas meu irmão, tu está também? Pois se tu se separar, eu me separo. Vamos se separar nós dois. Que eu não estou aguentando mais não também não. Eu estou por aqui, é moído demais, é não sei o que, é problema. Ei, meu irmão, deixa eu te falar. Deus te deu capacidade mesmo para ser um solucionador de problemas. Amém? Não, pastor, mas é problema demais. Pronto. Tem problema, eu estou aqui para resolver. Não vai ser minha esposa e eu não vou sobrecarregar ela, não. Eu não vou trazer pesos para ela, porque ela não tem estrutura. Eu vou resolver. Amém? Olha para o seu irmão e diga, rapaz, seja um solucionador de problemas, porque Deus te fez com essa estrutura. Amém? Negócio de... Ei, mulher, não estou aguentando mais não. Não, eu vou sair do emprego, tu fica trabalhando só mesmo, que é pressão demais. Não. Que tal a gente dizer assim, bota para o papai aqui, o papai resolve. Tu vai ficar em casa, cuidando dos meninos, e eu vou buscar a provisão. Eu vou buscar o sustento, porque eu sou o cabeça. Agora, flertando com o pecado, a gente enfraquece, irmãos. A gente fica fraco, desanimado. Você está recebendo alguma coisa aqui? Não vamos ser cristãos omissos. Vamos entender a nossa posição como cabeça no nosso lar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos. Feliz será e em tudo te irá bem. Não é para a gente viver depressivo, com tristeza, angustiado, né? Tem uma canção aí, né? Que fala, o homem não chora, e outros dizem, o homem chora mesmo. E a gente vai ficar nessa, pastor, o homem não chora, o homem chora. Eu tenho a concepção que o homem chora mesmo. Amém? O homem chora. Agora chora nos pés do Senhor. Chora de quebrantamento. Chora cheio de humildade no coração. Chora cheio de sinceridade no coração. Mas não chora diante dos problemas. Eita. Ei, rapaz! Amém, gente?
Aí Aminon comete incesto. Estrupa a irmã. Quando termina, e você sabe o que termina. Porque quando faz, já vem a rejeição. Por quê? Porque era um desejo maligno, gente. Era um desejo maligno. Quando ele termina, ela disse, porque ele violentou ela mesmo. A Bíblia diz aí dentro do contexto, sendo mais forte do que ela, a agarrou e cometeu incesto. Aí, eu tenho tempo ainda, tem mais não, né, pastor? Que horas são aí? Pronto, a gente vai estar quase encerrando, que ainda tem uma hora e meia. Não aguento mais não, eu já estou todo lapiado. Aguenta sim. Olha para o seu irmão e diz, você aguenta. Aí Aminon comete incesto, rejeita Tamar. Aí Tamar vai chorar ao outro irmão, chamado Absalão. Absalão era irmão de Tamar legítimo, de pai e mãe. Aminon era só meio irmão de Absalão e de Tamar. Quando Absalão, irmãos, fica sabendo disso, olha a destruição de uma família, de uma semente do pecado, viu? Tudo que eu estou falando aqui foi da semente de adultério de Davi com Betseba. Aminon agora comete incesto com a própria irmã. Absalão se levanta para matar Aminon. O pai toma a frente, ele diz, se o senhor tomar a frente, eu mato o senhor também. Se enche de ira e de revolta contra o irmão Aminon. Aí a Bíblia diz que ele sossega aquela ira, mas deixa ela intrínseca dentro dele, crescendo. 2 anos se passa. Ele diz, pai, eu quero fazer uma festa. Ele disse, meu filho, que coisa boa. Vou fazer uma festa lá em casa, vou reunir todos os meus irmãos. Aí ele disse, mas meu filho, eu não vou poder estar nessa festa não. Ele disse, não pai, o senhor não precisa estar presente não. Mande só Aminon ir. Eu quero só que Aminon vá. E Aminon vai. Isso está na Bíblia, irmãos. E ele já arquiteta com os servos. E diz, quando Aminon estiver chapado, vocês vão lá e metem a espada em Aminon. Mata Aminon. Foge. 3 anos se passa novamente. Ele volta porque Davi chama ele de volta. Um filho agora que mata um irmão, se revolta pela omissão do pai, porque achava que o pai ia repreender, ia corrigir mesmo o filho, mas o pai não fez nada. E ele se revolta com o pai, mata o irmão, vai embora. Quando volta, Davi pensa que Absalão já estava restaurado, mas o coração de Absalão ainda estava revoltado contra o seu pai. E deixa eu te falar, a gente está falando muito sobre o pecado sexual aqui, de imoralidade. Mas tem um pecado que tem atrapalhado a vida de muita gente, é o pecado da ofensa. Porque a ofensa, diferente do pecado da imoralidade, ela é por dentro. Mas o efeito dela é externo. E às vezes a gente está cheio de ofensa, cheio de mágoa, cheio de biquinho, cheio de mimimi, de não me toque. E principalmente com aquele que nós deveríamos honrar, que são os nossos pais. Pais biológicos e pais espirituais. Irmãos, tem uma paternidade espiritual e a gente precisa considerá-la. Que às vezes vamos ouvir um não e não dá para ficar com o biquinho não, porque é livramento para a nossa vida. E se a gente se enche de ofensa, na continuidade, quem perde somos nós. Se enche de mágoa, vou sair daqui, pronto, saia e se prejudique. Você está entendendo, meu irmão? Não estava nem no script, mas deixa Deus falar. Como o pastor diz, a faca vai entrar e não vai girar. Aleluia. Absalão agora busca meios de contornar ou de corromper o coração das pessoas contra o rei. Ele fica na porta do palácio. Quando as pessoas vinham com as suas queixas, ele dizia, é o que aí? Ele disse, o rei não me atende e tal. Ele disse, se eu fosse, essa sua causa já tinha sido resolvida. Se eu fosse o rei, essa sua causa já tinha sido resolvida. E deixa eu te falar, esse negócio, se fosse comigo, seria diferente. Isso é maligno, viu? Não, eu, num lugar fazia diferente. Isso a gente precisa ponderar. Isso é a síndrome de Absalão. Isso fede diante de Deus. Sansão brincou, irmãos, com algo que não deveria. Nós sabemos o fim dele.
Davi teve consequências prejudicativas. 1 Coríntios 5 fala de um homem que estava se deitando com a própria madrasta, com a esposa do próprio pai. E o apóstolo Paulo diz assim: existe imoralidade tão grande no vosso meio, que nem entre os gentios se viu tal imoralidade, de um homem se atrever a possuir a própria esposa do pai. Mesmo ausente no corpo, mas presente no espírito, eu já sentenciei que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que por mais que esteja vindo juízo para uma pessoa que estava em uma prática sexual fora do padrão de Deus, ou seja, tendo relações sexuais com a própria madrasta, estava tendo uma intervenção divina misturada com juízo. Porque sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu já entreguei a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse é o plano perfeito de Deus? Não é. O plano perfeito de Deus é que você viva a totalidade da promessa e do propósito. Não que morra precocemente, mas uma morte precoce fisicamente veio para que a salvação, a vida eterna não fosse comprometida. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Então não é da vontade de Deus mortes precoces. Não, não é. E não estou dizendo, baseado na Bíblia, que toda morte precoce é fruto de pecado, não, viu gente? Amém? Mas nesse caso aqui, houve uma morte precoce, ele não conseguiu cumprir o seu propósito, porque estava em um contexto, o apóstolo Paulo disse, tem uma sentença para essa pessoa, destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Provérbios 6, versículo 20, para a gente ir encerrando, e você botar um sorriso nesse seu rosto. Provérbios. Mas pastor, através desse texto aqui, não vai ser através desse não, porque esse aqui ainda vai ser pancada, irmãos. Esse aqui é pancada, viu? Esse texto aqui é um dos textos mais claros da Bíblia e fala muito ao meu coração e precisa ser colocado diante de nós. Mas pastor, quem escreveu ele foi Salomão. E Salomão tinha 1000, né? 300 esposas e 700 concubinas. Irmãos, tu acha isso sabedoria? A gente não dá de conta de uma. O problema não era ter 1000 esposas. O problema era ter 1000 sogras. Tu acha isso sabedoria? E eu vou te falar de verdade, irmãos. Eu amo, agora amo mesmo a sogra da minha esposa. Ou melhor, a sogra da minha esposa, que é minha mãe, que está na glória com o papai do céu, né? E a gente vai se reencontrar. Se você ainda tem a sua, quem tem sua mamãe ainda? Amém. Cuide dela, amém. Honre ela. Eu tenho uma saudade tão grande da minha. Às vezes a gente está numa correria tão grande, né? E eu lembrei que no céu não tem telefone. Então, quando possível, manda mensagem, vai visitar, marca presença, porque só sabe que quando dá o valor, quando se perde, né? Assim alguém já disse, né? E eu esses dias não, foi o ano passado. Eu no subconsciente, eu saí do cliente e disse: eita, rapaz, vou lá em manhã dar um cheiro nela. E no caminho, quando eu entrei na rua, me veio a lembrança: cadê mamãe? Não está mais aqui não. Amém? Então, cuide. Porque todo dia ela mandava mensagem. Todo dia eu tinha que receber uma mensagem dela. Era impressionante. E eu tive que até apagar os áudios para não ficar com aquela lembrança forte, né, no coração. Na verdade mudei de aparelho, mas não fiquei evitando ouvir os áudios, porque para não ficar aguçado demais aquela saudade, né? Mas ela morreu de repente, e eu creio que ela com certeza está na glória com o Senhor. E a nossa bendita esperança é nos reencontrarmos, amém? Mas a gente precisa cuidar enquanto estamos vivos. Irmãos, tem tantas coisas que a gente precisa ponderar sobre chamados à santificação. Chamados à santificação é simplesmente obedecer ao padrão divino. Mas por que a gente se deteve nesse contexto de imoralidade sexual? Porque é uma das áreas que mais tem afetado
a nossa vida como homem de todas as gerações. Todas as gerações. E eu vou repetir, irmãos. Eu sou plateia juntamente com você. Não tem bom não. É todos os dias tomar esse banho. É todos os dias dizer: Senhor, me livre do homem mau e da mulher boa. Amém? Me livre, Senhor, do homem mau. Mas também me livre da mulher boa. Amém? Amém. Vamos aqui. Olha só. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarda as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza. Não deixe que seus olhos o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Eu quero ler de novo esse versículo 26. Pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome? Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso, e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Palavras da salvação. Você recebe essa palavra no fundo do seu coração, querido. Que sejamos como José nessa geração. Que sejamos como José. Sabe o que José disse? Como faria eu tal coisa, pecando contra o meu Deus? Oh, vamos ficar de pé. Eu quero orar juntamente com você. Oh, rabadequele lebrossonere candarabras. Senhor, nos livra, Pai. Nos livra, Senhor, de cairmos em tentação. Eu sei que tem homens que adentraram aqui, Senhor, tão pesados, tão condenados, Pai, tão cheios de algumas coisas, de um passado que muitas vezes os atormenta, de coisas que não estão sabendo lidar com elas, meu Deus. Mas o Senhor vem com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder perdoador, com a sua unção que despedaça todo o jugo, Pai. E queremos te dizer essa manhã e reafirmar os nossos votos ao Senhor. Nós iremos até o fim, Pai. Nós vamos cada vez mais nos posicionar no Senhor, meu Deus. Nós não vamos permitir, Pai, que o pecado ou o engano dele nos deixe obscurecidos, segue o nosso entendimento. Nós queremos estar tão leves na sua presença. Queremos nos aproximar dela sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, sem nenhum peso, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, os grilhões do pecado essa manhã sendo desfeitos, toda prisão, toda alma que tem sido atormentada, Pai, bombardeada
com tentação, com engano. Eu declaro hoje, nós recebendo o capacete da salvação, blindados, Pai, contra todo pensamento contrário, meu Deus. Eu não sei se, Del, dá pra gente cantar, se der, se vocês conhecerem, eu creio que conheçam. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Eu quero lançar um desafio para você. Eu vou fazer isso aqui. Mas se você quer um baixa em algumas coisas, irmãos, e você quer mesmo uma mudança radical, de coisas que você percebe, eu preciso me dedicar mais ao Senhor, mas não estou sabendo, pastor. Eu estou precisando de mudança. E a gente vai cantar essa música aqui no altar do Senhor e de joelhos, estabelecendo que os nossos joelhos só vão estar diante do Senhor, não diante dos problemas, não diante das tentações. Nós não vamos nos render a elas, mas vamos nos render à presença, e saindo dela, mais fortalecido. Você não será mais o mesmo. Eu creio que todas as palavras que desde ontem têm sido liberadas sobre a nossa vida, está tendo um divisor de águas, um upgrade. Então, se você quiser vir aqui no altar do Senhor e rasgar o seu coração diante dele, humilhado na sua presença, vai dar para a gente cantar essa música, vai? E a gente vai cantar essa música entendendo isso. Senhor, é do Senhor que eu preciso. E às vezes eu me sinto tão desorientado, Pai, tão perdido, tão cansado, mas tua presença renova as minhas forças. Tua presença me revigora por dentro. Eu serei um esposo melhor. Eu serei um pai melhor. Eu serei um servo melhor. Eu serei um amigo melhor, Pai. Eu serei um adorador melhor. Um filho melhor. Um colaborador na empresa a qual estou inserido melhor. Tudo para a tua glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. E eu creio, irmãos, no nosso coração tão arrependido, e você vai perceber uma nova unção vindo sobre a tua vida. Você vai perceber uma nova unção vai ser derramada sobre a tua vida, que vai fazer com que você rompa com algumas coisas e consiga fazer coisas que até hoje você não conseguia. O Senhor está dizendo: na minha força você consegue, na sua você não consegue, mas na minha você consegue. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. A tua palavra escondi, meu Deus do céu, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, a
tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Amém, amém, amém. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você pode ficar de pé, querido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A acústica desse auditório é boa, pastor? Pode gritar aqui? Pode gritar aqui dentro? Pois pronto. Aleluia. Pode, o senhor permite bem mais dar um grito aqui? Pronto. Pronto. Teve um grito, irmãos, que destruíram muralhas, que foi as muralhas de Jericó. E a Bíblia diz que a orientação foi uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E no cabo dessa última volta, um grito. Para os naturais, olham assim e dizem, isso é loucura. Mas a Bíblia diz que para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. É nós seguirmos a direção do Espírito e saber, vai funcionar. Vai funcionar, eu estou debaixo de uma palavra, vai funcionar. Então eu vou contar de 1 até 3 e você vai dar o melhor grito que você puder, querido. Não vai ser o grito dos desesperados, não vai ser o grito dos covardes, dos medrosos, dos fracassados, mas vai ser o grito daqueles que sabem quem são em Deus e entendem, o pecado não tem mais vantagem sobre a minha vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu vou te falar, meu irmão, escute isso. Naquilo que o diabo mais quis te envergonhar, é disso que Deus mais vai te usar. Seja bem-vindo a um tempo que naquilo que você mais foi envergonhado, é nisso que Deus mais vai te usar. Se você teve áreas, problemas com
com álcool, é nisso que Deus vai te usar para libertar outros. Problemas nessa área sexual, é nisso que Deus vai te usar para libertar outros. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua família, a tua saúde física, emocional, financeira, mas eu quero declarar através desse grito, as coisas vão ser colocadas em ordem no reino espiritual. Porque tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Tem coisas que são fortalezas que estão sendo construídas. E a gente diz, pastor, eu não quero isso, mas eu não estou conseguindo. Eu creio numa força sobrenatural vindo sobre a nossa vida. E aquilo que você não conseguia, você vai passar a conseguir. Na força do Senhor. Ele disse, diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Não está negando o fato não, irmãos, mas não atenta para ele. A fé, ela não é negacionista, mas a fé olha assim e diz, isso pode ser até o meu presente, mas não será o meu futuro. Isso pode estar até acontecendo hoje, mas amanhã será um novo dia, e virá com respostas, com direção, com novas oportunidades. Então agora grite mesmo, viu? Amém? Grite, pastor. Se o pessoal do hotel chegar, ele vai dizer o que é. Não, isso aqui é o grito dos desbravadores. É o grito dos homens valentes. Dos homens fidedignos. A Bíblia diz, homem fidedigno, quem o achará? Deus encontrou você, meu irmão. É 2, uma força sobrenatural. Rompimento, destravamento, avanço, aceleração. Nada vai te parar, nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Deixa eu te falar, meu irmão, teus filhos são do Senhor, o teu casamento está consagrado ao Senhor, as tuas finanças é do Senhor, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser e a ter, vem dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não é porque você pode, mas é porque ele está em você. Então o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então quando eu disser 3, aí você dá o melhor grito que você puder, amém? Prepara aí. Grite bem, enche os seus pulmões e rompa com aquilo que estava atrapalhando a sua vida. Oh meu Deus do céu, você vai ser melhor. Você vai ser melhor, firme e